Boa noite. Hoje a nossa conversa é sobre o projeto pedagógico da Rede Cruzada, chamado As Linguagens dos Nossos Quintais. A gente vai bater um papo com duas pedagogas incríveis da Cruzada, que são a Isis Oliveira e a Patrícia Coda, que vão contar pra gente, dividir conosco o que é, né, quais são as bases, né, da nossa abordagem para a educação infantil e do nosso projeto político-pedagógico. Vamos lá. Boa noite, quem está chegando. Já vi que a Isis e a Patrícia também já entraram. Como sempre, né, a gente dá um tempinho para a galera... para a galera que está chegando. Eu falei isso, Oliveira. É a Isis Flora. Desculpa, Isis. Ai. Isis de Oliveira é uma atriz, né? Irmã da Luma de Oliveira. Ai, meu Deus do céu. Esperar a galera entrar. Oi, Carol. Lua. Micaela, Catrine, tudo bem, gente? Oi, Cláudia, boa noite. Estamos esperando aí mais gente entrar. Já vou chamar as nossas duas convidadas. Oi, Simone. Oi, Priscila. Vamos lá. Já chamei. Só falta vocês aparecerem. Ih, peraí, Renata, eu não sei virar essa câmera aqui nesse celular, peraí. Ih, caramba, a gente não vai passar lá. Meu Deus do céu. E eu tô assim, quem tá sentado? Quem tem a cadeira vazia na frente? Era você. Sou eu mesma. Tudo bem? Ótimo. Boa noite, Renato. Boa noite, Isis. Boa noite. O meu também estava virado para a tela aqui, para a parede. E aí, gente? Vocês estão prontas para a gente contar o que vocês aprontam na educação infantil? Muitas coisas para contar, né, Renata? Oba! Não, eu estava aqui, né, fazendo minha concentração, né, antes da gente entrar. A gente vai ter que se controlar, né? E a Cláudia está dizendo que está sem som. As outras pessoas podem escrever se estão ouvindo para ver se o problema está com a Cláudia? Alguém pode dar um alô se está escutando a gente? Escreve aí no comentário. Oi, Micaela. Ah, a Carol está escutando. Então, peraí. Cláudia. Os demais estão escutando. Eu aumentei o meu som, não sei se faz diferença, mas eu aumentei o som aqui do meu aparelho. Mas o nosso som, pelo menos para mim, está chegando bem, tanto do Renato quanto da Isis. No seu aparelho. Ai, tomara que ela consiga, né? Alguém sabe quem é a Docelândia? Boa noite. Eu vou chamar você de Docelândia. Deve ser um amor de pessoa, né? Ou deve fazer umas gostosuras. Exatamente. Manda para nós. Manda para nós. Oi, Bia.
Oi, Cristina, Rafael, Simone. A dona da Docelândia é a Simone. Convida a gente, Simone, para a Docelândia. Ai, ai. Então vamos lá. Oi, Bia. Nossa, é sempre um prazer e um privilégio ter você aí aqui. Hoje a gente se sente super honrado e hoje particularmente, né, que a gente vai conversar sobre o nosso projeto, né, pedagógico. Oi, Bia. É muito bom. Então, vamos começar? Vamos? Eu vou só fazer aquela introdução geral, né, para todo mundo se situar. O nome da live assim, é inspirador já, né? E é exatamente o nome do nosso projeto para esse ano. As linguagens dos nossos quintais. E a Isis e a Patrícia que vão decifrar para a gente por que, né, que a gente chama o nosso projeto de As Linguagens dos Nossos Quintais. Patrícia, o que são esses quintais que a gente fala nesse título? Nossa, nós só temos 1 hora, Renato. Ó, Geminiana. Bom, é interessante que quando a gente escuta falar dos quintais, a primeira camada que aparece para a gente é bem simples, né? Quando a gente fala mesmo do espaço físico, quando a gente considera a possibilidade de ir além dos muros da escola, né? Desemparedar a creche, desemparedar a escola. E isso fica muito evidente quando a gente fala em quintais, né? E isso é um exercício que a gente tem feito na Rede Cruzada, e que não é de hoje, no sentido de levar o nosso melhor para fora dessas 4 paredes, né? Tentando levar experiências para as nossas crianças que transcendem aquele universo tradicional da sala, das cadeiras, que fique claro que transcendem, né? A gente não está dizendo que não fazem parte desse universo, mas que vão muito além dele. Mas quando a gente mergulha mais fundo nesse termo dos quintais, aí eu vou contar uma história, eu prometo ser super rápida, Renato. Vamos junto. Eu me lembro um pouco do que a gente vivenciou durante a pandemia na Rede Cruzada, né? Além de estarmos juntos tentando oferecer o melhor de nós para as nossas crianças de forma remota, nós mergulhamos também num processo de formação que Isis pode inclusive falar melhor do que eu sobre esse processo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro desse processo de formação, nós fomos convidados a visitar nossa própria infância, né? A visitar os nossos próprios quintais, visitar a nossa própria história. E isso foi muito profundo para todos nós mesmos, educadores, profissionais, que a gente também chama de educadores operacionais, aqueles que estão ali com os educadores de sala de aula, como os profissionais da saúde, os profissionais da gestão, da área social. Todos nós fomos provocados a revisitar a nossa infância, né? E a gente entendeu isso como um processo absolutamente necessário, revisitar a nossa infância, revisitar a nossa história, revisitar o nosso brincar, para que a gente, a partir daí, pudesse reconhecer a diversidade da infância, do brincar, da história de cada criança que está dentro da Rede Cruzada. E aí, quando a gente fala quintais, vai além desse quintal que parece óbvio, né? A coisa de sair, transcender a sala de aula, levar os alunos para fora, em contato com a natureza, com o espaço do brincar livre. Tudo isso também é maravilhoso e importante, está lá no nosso título, né?
mas eu não queria deixar de falar da profundidade que esses quintais têm para nós, né? Nossa, Educadores, e como foi importante a gente fazer esse mergulho. E aí eu queria lembrar, talvez Isis lembre como eu, de uma das nossas profissionais de saúde, que no meio dessa jornada vira e fala alguma coisa assim do tipo, gente, depois desse mergulho todo, assim, gente, a gente precisa garantir o direito das nossas crianças de brincar, né? Eles não brincam como deveriam, eles têm que ter esse espaço, e se eles não têm fora da creche, a gente precisa oportunizar esse espaço dentro da rede cruzada, né? E isso, assim, me marcou muito, Renato, porque foi a partir desse exercício, né? E não só isso, né? A gente, a partir desse exercício, foi provocado a enfrentar a diversidade. A diversidade da nossa história, da história dos nossos alunos, das nossas infâncias, da infância dos nossos alunos, dos nossos quintais, dos quintais dos nossos alunos. E entender que cada indivíduo ele é único na sua diversidade e na sua complexidade, mas que há algo em comum. Toda a infância deixa marcas. E não sou eu, Patrícia, que estou dizendo isso já é comprovado, né? Já pessoas, gente que estudou muito isso e já comprova que nós somos, quase tudo que nós somos, aconteceu, marcou na infância. Então, olhando de fora, assim, para resumir bem o que eu disse, olhando um pouco de fora o que a Rede Cruzada faz hoje, na minha opinião, é deixar marcas muito boas na vida das nossas crianças. E essas marcas acontecem nos nossos quintais, nos quintais das nossas crianças, é tudo junto e misturado, e é assim que a gente começa a desenhar esse projeto na nossa rede. caramba, Patrícia, assim, realmente a gente tem pouco tempo, porque eu viajei aqui na tua resposta, né? Eu estou vendo os quintais com várias dimensões. Os quintais de cada indivíduo, né? Cada criança, cada educador, com a sua memória, inclusive, com o seu afeto. Pensando isso nos tempos, né? Quer dizer, quintal não é só espaço. Quintal é tempo, né? É a infância que eu tive, né? Os ambientes que eu convivi com outras pessoas. Tem um outro quintal, que é o quintal da minha imaginação. Enquanto você falava, né, quantas coisas a gente fantasia, né? A gente fala de criança como se eu não tenha sido criança, né? E eu sou criança até hoje, porque eu fantasio muita coisa. E quando eu fantasio, eu estou vivendo. O que dirá uma criança, né? Então, agora eu consigo ver assim, quantos quintais a gente está trazendo. Parece uma Matrix, né? Aquele filme, né? São várias dimensões Muitas. que a gente está E tratando. é por isso que estão, desculpa, Renato, é por isso que estão no plural, né? Por isso que estão no plural, porque é justamente isso, vai muito além do óbvio, né? É claro que essa primeira camada mais visível, ela é importantíssima e faz parte da nossa preocupação com o nosso projeto, mas vai muito além disso, né? E eu queria citar Manuel de Barros, a Isis já deve ter ouvido eu falar algumas vezes de Manuel de Barros durante esse projeto, né? Quando ele diz assim, eu vou ler, ele diz assim, sou hoje um caçador de achadouros da infância, vou meio dementado e inchado as costas cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Eu acho que Manuel de Barro, com muito mais talento, resume o que a geminiana não consegue falar em poucas palavras. Maravilhoso, maravilhoso, Patrícia, demais. E aí, né, você falou de quintais. Isis, que linguagens são essas dos nossos quintais? Eu vou falar das linguagens, mas eu quero só completar, se eu posso usar um pouquinho do tempo? Quando a Patrícia foi falando, né, sobre essa situação que a gente viveu na formação,
na mesma hora me veio uma outra situação que eu acho que ilustra muito. A gente fez um exercício com a equipe, né? E nesse exercício elas tinham que resgatar alguma coisa da infância delas que elas queriam partilhar com o grupo. E aí uma educadora que hoje está no projeto Descobrir, a Raquel, ela foi contando uma situação que ela viveu, né? Que é de carrinho de rolimã, que ela brincava e ela capotou, se machucou toda, quebrou os dentes, mas que ela lembra daquilo maravilhosamente bem. E aí ela falando isso com os filhos, né? E os filhos, mamãe, por que você não deixa a gente viver assim? Por que você prende a gente, né? E você viveu isso e a gente não pôde viver. Foi mais ou menos assim. E aí eu lembrei, fazendo uma costura com a live, isso a gente fazendo a formação, a Lu ainda não trabalhava com a gente. Aí no dia 14 de junho do ano passado, a Lua na live fala uma frase assim que a gente tende a moldar os corpos das crianças, a limitar esses movimentos. E que a gente, ao invés de limitar esses movimentos, que a gente tem que fazer outras perguntas para as crianças, né? Então, assim, perguntar, você está segura? Né? Ao invés de falar assim, não suba na árvore, mas você está segura? Você precisa de ajuda? E isso tudo a gente estava vivendo, né? E essa formação toda acontecendo. Então, olhar para isso, né? E olhar onde a gente está hoje com esse movimento, esse projeto, assim, é bem interessante. E aí, pai... Isis, antes de você falar das linguagens, você está falando como se todo mundo estivesse em casa, né? Quem é Lua? Pois é, vamos lá. Então, a Luana Fonseca, né? Ela veio, acho que foi em setembro, não foi, Renato? Setembro, outubro do ano passado. Ela começou como consultora, ela começou a trabalhar com a gente no projeto de contraturno, né? E aí hoje ela é a coordenadora da unidade Plantão do Amanhã, em Del Castilho. Então agora ela é uma colega nossa. É uma colega. Eu vendo aquela live, eu falei assim, gente, a Lua ainda nem sonhava em ter a Lua com a gente, agora a Lua está aqui na nossa constelação. Muito bom, muito bom. Mas e as linguagens, moça? Vamos lá. Então vamos lá, as linguagens. Quando a gente pensa, né, eu vou tentar ser breve, mas o assunto é longo. Mas quando a gente pensa nas linguagens, a gente sempre pensa naquela linguagem mais tradicional quando a gente está numa escola, né? Que é o quê? É o ler, é o escrever, é o falar, é essa linguagem. Quando a gente pensou, né, e foi estudando, foi construindo, né, não foi uma coisa que agora chegou, isso está sendo construído há algum tempo, alguns anos já, a gente vem trabalhando que essa linguagem, ela está nas artes, essa linguagem, ela está para além do livro, sabe? Para além desse livro de literatura. Então, quando a criança vai escutar uma história, ela não precisa escutar uma história só do livro, ela não precisa escutar uma história só oral, ela vai estar uma história só de imagens. E para além disso, né? Então tem a música, tem as artes, tem todo esse movimento. E além desse movimento todo, né, ainda tem esse corpo que chega, né? Então tem a dança, que também é uma linguagem. Tem as linguagens que a gente quer levar para as crianças. Então, assim, quando a gente usa determinados termos, determinadas palavras, quando a gente apresenta um livro, não é simplesmente, por exemplo, um livro, né? A gente tem muita coisa por trás daquele livro. Tem uma história, tem uma forma de falar, tem imagens, tem uma linguagem que está passando junto com as palavras, né? Tem vários livros que trabalham muito assim, né? Que a história diz uma coisa, as imagens dizem outras. E para além disso, né? Quando a gente pensa nos griots que contavam histórias, né? As histórias dos povos originários também, que é o que a gente vai resgatando, sabe? E esse movimento também, Renato, que eu acho muito importante, que a gente acha muito importante, né? Que é esse saber que as pessoas já têm, sabe? Então, assim, existe um saber que ele já está lá. A gente não é detentor de todos os saberes, nem de um saber único. Então, essas crianças, elas têm muitos saberes, sabe? Essas famílias têm muitos saberes, as educadoras têm muitos saberes, né? Então, toda a equipe, e a gente vai construindo isso e vai tecendo. Então, assim, é escutar histórias, e aí o que é interessante é cada um saber que a sua história tem valor tanto quanto uma história de um autor conhecido, sabe? Então, quando eu sento com o meu grupo de crianças, como a Raquel contou essa história, né, dela brincando com um carrinho de rolimã. Quando ela chega com um grupo de crianças e conta como é que foi a infância dela, que ela brincou, que ela deixou de brincar, ela vai trazendo isso, né, para a roda.
E aí as crianças vão trazendo, outros educadores vão trazendo. Deixa eu falar muito. Caramba! Isis, você foi longe. Quando você traz os griots, as griots, né? Quando você traz os pajés, os idosos, né? Super respeitados entre os povos originários, entre, né, os povos ancestrais, a educação, né? Ela era viva, né? E o saber era trocado com muita naturalidade, muita espontaneidade, né? E a natureza o tempo todo ensinando, né? Naquele contato, naquela conexão da criança com a terra, com a água, com a lama, com a educadora, com o coleguinha, com o corpo dele, com o vento, com o cheiro, com os sons. Uau! E aí, assim, eu tô escutando de você que é tão rico, né? Esses quintais são tão ricos que apenas a palavra escrita não é suficiente para descrever, né, a riqueza disso tudo, né? A gente pode lançar mão de várias formas de observar, né, que são os sentidos, e de expressar isso, né? A gente pode expressar isso por uma contação de história, a gente pode expressar isso até por uma emoção, né? Aliás, até é ótimo, né? A gente começa a expressar as coisas pela emoção, né? É por um abraço, é por uma troca, é por uma expressão artística, né? Um desenho que eu faça, um rabisco que eu faça, né? Nossa Senhora! Eita! É muita linguagem para muito quintal. Que coisa boa! Que coisa linda! Tá aqui a Bia, né, nos lembrando, né? A gente precisa resgatar o saber dos mais velhos, muito renegados hoje na nossa cultura, né? De fato. E eu acho que isso é um resgate que, de uma certa forma, quem está ligado está fazendo, né? E quando a gente fala, né, dos quintais, que não é só uma questão espacial, mas também uma questão temporal. Quando você fala da Raquel contando uma história da infância dela, quanto aprendizado e quanta troca não tem nisso, né? De você narrar uma história que você viveu e se conectar com as crianças a ponto delas dizerem, né? Vem cá, por que você não deixa a gente viver isso que você viveu, né? E isso me remete, né, ao papel da gente, seja como pai, seja como educador, seja como uma pessoa adulta lidando com uma criança, né? Como você mencionou, Isis, a gente não está ali para moldar nada, né? Aquele ser já é, né? Ele não precisa ser moldado, ele já é. A gente não pode atrapalhar. A gente tem que liberar a expressão dela. E numa criança, já estou aqui avançando um pouquinho, imagino eu, né, porque eu tenho aprendido muito com vocês, a premissa principal do projeto pedagógico, né, na educação infantil, devia ser assim em todas as escolas, em todos os espaços, é que a principal expressão da criança é pelo brincar, né? Exatamente. O brincar, né, Renata? Assim, eu tava pensando, né, assim, a gente vai pensando na live, né? A gente vai pensando o que a gente quer trazer, né? E o brincar, eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa olhar muito, porque hoje se fala muito assim, a gente deixa as crianças brincando livre. Mas aí esse brincar livre não é só largar a criança lá, é como se hoje o termo brincar livre, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu posso ficar olhando meu celular enquanto as crianças estão brincando livres lá não, no quintal? Não, claro que não. Porque, assim, na verdade, o brincar livre é você estar ali, enquanto educador, observando aquele movimento, sabe? E aí a gente vai entrar na documentação, porque você está junto ali, olhando aquela criança, é você vendo o que está instigando ela, que hipótese ela está levantando, por que ela foi lá e mexeu naquela graminha, por que ela foi e de repente tentou pegar aquela folhinha lá no alto, será que ela queria puxar a folhinha da árvore ou ela estava tentando alcançar alguma coisa que a gente não estava enxergando, né, com o olho de criança? Então, assim, se colocar naquele lugar da criança e tentar entender o que ela está olhando, sabe? Vale ela vai morder um amiguinho?
Aí, Renato, o que acontece, né? Quando a gente está de verdade nesse movimento dessa construção, né? Desse brincar, pode acontecer sim a mordida, não vou falar que não vai acontecer, mas ela está num espaço onde ela vai estar entendendo que aquele corpo, ela precisa cuidar daquele corpo, tanto do corpo dela quanto do corpo do outro. Não isso eu falo com experiência de quem já trabalhou com educação infantil há muitos anos. Não é contendo a criança que a gente evita a mordida, tá? Pelo contrário, a gente aumenta e intensifica as mordidas. É com outros tipos de trabalho. Então, assim, é você trabalhar com a criança, que a criança tem um corpo, e aquele corpo precisa ser cuidado, o corpo do outro também precisa ser cuidado. Então, ela vai fazendo essas experimentações. E o educador, ele tem que estar junto, né? Então, assim, estar junto em que sentido, né? Deixando a criança, porque assim, resgatando a live da Lua, ela fala do tempo e fala do espaço, né? Que são os pontos fundamentais. Até botei aqui, o tempo e o espaço para a criança que vão formando essa criança. E a gente não precisa fazer nada, é só não atrapalhar. Mas a gente tem um papel por trás disso, né? Não é direcionar a brincadeira, moldar o que a gente está querendo, não deixar a criança produzir, já trazer uma resposta, mas é entender o tempo daquele grupo, o tempo daquela criança, e não simplesmente acabar com a brincadeira no meio, porque achou aquele horário, mas ir preparando a criança para parar aquela brincadeira. De repente, deixar aquele espaço ali reservado, aquela brincadeira pode voltar no dia seguinte. Isso é uma construção no espaço livre, que a gente possa guardar aquele material ali e as crianças voltarem naquele movimento depois, sabe? Preservar essas hipóteses que as crianças estão lançando, sabe? Porque é nesse movimento que elas vão construir a aprendizagem. Porque o brincar é a linguagem... Se a gente está falando de linguagens, o brincar é a linguagem da criança. É a linguagem principal da criança, sabe? Então, que a gente precisa, enquanto educadores, a gente precisa cuidar muito. Nossa, Patrícia, eu tenho aprendido com vocês assim, o conceito, né? Uma das coisas primordiais, né? É o conceito de primeira infância, o conceito de infância, de criança. E eu tenho aprendido com vocês que a criança não é uma folha em branco, né? Ela não chega para ser preenchida, ou como a Isis, né, disse através da Lua, né, para ser moldada. Qual é o nosso entendimento dessa infância para fazer esse trabalho todo? Aí eu vou voltar no que eu estava falando, Renato. Antes da gente falar do nosso entendimento do que é infância, acho importante a gente falar do nosso entendimento enquanto educador, né? Aquela ideia de que o professor é aquele ser mágico, poderoso, que sabe tudo, que domina tudo, sabe tudo, um centro do conhecimento mundial, né? E que a criança, e aí sim, o oposto disso é um saco vazio, definitivamente não só não é um pensamento que a Rede Cruzada tem, como não é um pensamento aceito nos tempos de hoje, quando se fala numa educação efetiva e afetiva, né? E aí a gente está falando num mundo que vai muito além da Rede Cruzada, né? Interessante, Renato, que se a gente pegar uma lei que a gente tem, que é a LDB de 96, né? Ou seja, sei lá, eu não sou boa, sou de humanas, né? Mais de, sei lá, 20 anos, 30, né? Já se fala em avaliação, por exemplo, pela observação do educador, né? Lá em 96, né? E aí tem muita instituição, muitos educadores que estão descobrindo esse lugar do educador agora, 30 anos depois, né? E passando por aí tem as diretrizes, os referenciais, chegando à BNCC, que são documentos importantes no processo de construção dos planejamentos de educação infantil, mas todos eles, há décadas, colocam o brincar no centro do processo, né? No centro do processo. Como a Isis falou, é a linguagem principal das crianças. E um trabalho pedagógico que surge a partir do brincar, durante o brincar e do pós-brincar, ele é um trabalho efetivo que respeita a forma que o indivíduo tem de aprender, que é através da brincadeira, né?
principalmente quando a gente fala de primeira infância. E uma outra coisa que é importante, que dialoga com o que a gente pensa hoje em termos de educação da primeira infância, é que a educação infantil não é para nós um período que antecede e prepara para o ensino fundamental tão somente, né? Um período pré-escola, né? Entre aspas, mas ele tem início e meio fim por ele mesmo, né? Ele se basta por ele mesmo. O que a gente quer dizer? Ele não precisa estar pautado, para usar uma linguagem mais simples, numa preparação para a leitura e para a escrita, por exemplo, aos 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental, né? Peraí, você está me dizendo que creche não é um lugar só para eu deixar meu filho e para poder ir trabalhar? É um lugar... Não é um lugar para deixar o filho para trabalhar, e a gente escuta muito isso, né? Primeiro a gente precisa entender que creche é direito constitucional da criança, né? Agora, existe uma coisa muito bacana, um efeito social importante, que é permitir que a família, com isso, tenha também tempo para trabalhar. Mas não é. A creche é direito da criança garantido por lei, inclusive, né? E, para além disso, não é o espaço, e cada vez mais isso está sendo desconstruído, não é o espaço de pré-alfabetização, no sentido de ensinar ferramentas que possam ser úteis lá na frente para o aprendizado da leitura e da escrita, que é, como a Isis disse bem, uma das ferramentas de linguagens, uma das linguagens que existem. A educação infantil, ela se basta por si só, ela tem objetivos próprios, ela tem características próprias, ela tem tarefas próprias que são importantes para marcar positivamente essa infância, como eu disse lá no início, né? E o papel da creche, o papel da escola, em tempo integral e no sentido do desenvolvimento integral, que são duas coisas completamente diferentes, né? Quando a gente fala creche integral, significa creche em período integral. Mas quando a gente fala de desenvolvimento integral, é porque a gente não está preocupado só com o desenvolvimento intelectual, né? Mas com o desenvolvimento físico, psicológico, emocional e até espiritual, se a gente for considerar espiritual de uma forma muito maior do que religiosa, né? Enfim. Então, enfim, nem me lembro mais que você perguntou, Renato, mas a culpa é sua. Não, eu estou viajando aqui também, não me lembro a pergunta que eu fiz, mas... Aí um geminiano provoca outro geminiano, dá nisso. Isis, salva a gente, manda a gente parar em algum momento. Não, eu vou pegar uma carona no que você está falando, porque claramente, né, eu estou brincando, Patrícia, eu lembro sim, a gente estava falando eu fiz a pergunta para você e que você respondeu maravilhosamente bem sobre o significado da infância, da primeira infância, né, para construir esse projeto pedagógico. E você trouxe novamente o pilar, assim, o eixo maior, que é o brincar. Aí eu queria perguntar para Isis o seguinte: Isis, além do brincar, quais são os outros pilares que sustentam o projeto pedagógico da Rede Cruzada? A gente tem a ambiência, a documentação pedagógica, a literatura e o brincar. São esses 4 pilares que sustentam esse projeto. Você quer que eu vá desenvolvendo sobre algum deles? Eu queria... Eu vou falando de modo geral. O que é essa documentação pedagógica? Eu lembro que nós fizemos uma live há 15 dias atrás, maravilhosa, com uma mulher fantástica, a Débora Oliveira, e eu aprendi demais sobre assim, as diferentes facetas e da relevância da documentação pedagógica. Talvez, né, ali tenha 90% do que sustenta a gente considerar tão importante a documentação pedagógica para o projeto da Rede Cruzada. O que você gostaria de destacar? Por exemplo, né, uma coisa que já me chama muita atenção, no que tange ao preparo
das educadoras para fazer essa documentação? Então, o que eu acho bem interessante, a Débora falou um pouco sobre isso, né? Sobre esse olhar, né, que algumas pessoas têm sobre essa pessoa que fica ali registrando como, né, uma pessoa de fora, um fotógrafo, ou uma coisa de menos valor, né? Porque está só fazendo um registro, e o educador que está ali no dia a dia. E aí, o que a gente está construindo com a equipe, né, que foi até uma fala que eu deixei na fala da Débora, é que isso faz parte de ser educador. Então, assim, enquanto eu estou lá fazendo as minhas observações, o meu registro, isso também é ser educador. Por que isso é ser educador, Renato? Porque quando eu estou olhando para o meu grupo, eu não posso simplesmente ignorar que estão acontecendo coisas ali. Né? Então, várias coisas que a gente não dá conta de tudo que acontece, mas, enquanto educadora, eu preciso ir observando e elencando pontos que eu vou voltando o olhar um pouquinho, que eu vou me concentrar ali naquele movimento. Então, assim, se tem uma criança que, de repente, está ali construindo, né, uma experiência fantástica, que até então ela não tinha, por exemplo, não tinha nunca molhado o pezinho na água, porque tinha uma aflição da água suja de barro, e ela vai ali e molha aquele pezinho. As reações que ela vai fazendo, que ela vai tendo, isso é um registro importantíssimo, tanto desse percurso da criança, para a família, para a instituição, quanto diz muito sobre o trabalho do educador também, né? O tanto que está sendo desenvolvido para aquela criança conseguir chegar naquele ponto. E diz sobre o grupo também, né? Como que o grupo está lidando, por exemplo, com essa situação. Então, hoje, o que a gente trabalha muito é para esse olhar da educadora, e é um olhar, assim, que não precisa ter um excelente... Eu quero fotografar, eu prefiro fotografar. Não precisa ser excelente celular, uma excelente máquina fotográfica. É o seu olhar, sabe? É o que você quer registrar. Então, é muito mais importante o que você quer focar na hora de tirar aquela fotografia do que exatamente o aparelho em si. E não é só a imagem, porque a imagem por si só não diz nada, né? Então, ela precisa de uma reflexão. É você revisitar aquela imagem posteriormente e registrar aquilo, registrar a emoção que só você percebeu, o sorriso que só você conseguiu ver naquele momento, trazer luz para aquela conquista que a criança até então não estava conseguindo, né? Então, essa narrativa, né, que é uma história que a gente vai escrevendo, né? Uma história pedagógica daquela criança, daquele grupo. Então, isso faz parte do educador, faz parte de ser educador. Eu me lembro de novo, eu já vi que o cara é um pedagogo, né? É Manuel de Barros, né? E aí a Elisa escreveu aí sobre as simplicidades. O Manuel de Barros chamava muitas das miudezas, né? E, na verdade, nas miudezas, e principalmente, né, na criança, como você fala, molhar o pezinho, seguir a formiguinha, né? Olhar, ali tem uma complexidade, uma riqueza de vivências e experiências e sentimentos enorme. Agora, a gente não precisa ser o Manuel de Barros, mas há de se ter uma sensibilidade e uma disponibilidade para observar essa criança, para poder fazer esse registro em várias dimensões, né? Coisa mais linda. E aí Manuel de Barros faz cada vez mais sentido, né? Eu acho que o livro do Manuel de Barros... Embaixadores da infância. Nossa Senhora, definitivamente. Quer dizer, aquela coisa aparentemente banal é a vida, né? E a criança vai trazendo perguntas, né, Renato? Desculpa, Patrícia, mas só para fechar. Ela vai trazendo perguntas, falas. Então, a gente também está atenta a essas falas, atenta a essas perguntas, né? É comum a criança estar ali observando as formiguinhas e fazendo perguntas, do tipo, por que as formigas estão todas andando assim? Por que elas estão carregando uma folha tão grande? E elas vão trazendo ali as perguntas, sabe? E aquilo tem muito conhecimento. Tem muito conteúdo, que a gente tem essa mania de falar dos conteúdos, né? Tem muito conteúdo, sabe? Que vai para além dos conteúdos que a gente tem essa visão que tem que trabalhar na educação infantil. Legal, legal. Eu ia dizer, Isis, que para além disso que a Isa já falou, Renato, eu preciso celebrar
a preocupação da Cruzada na capacitação da nossa equipe para ter esse olhar, sabe? Porque não é fácil. O que a gente está trazendo aqui com alguma facilidade não é fácil, né? Nós vivemos tempos líquidos, né? Corridos. Acabamos de sair, se é que saímos de uma pandemia, né? Enfim, vivemos uma correria do dia a dia, as coisas são muito rápidas, hoje a gente quer tudo, o resultado tudo muito rápido, a gente quer pegar o celular e olhar rapidamente uma mensagem, a gente quer colocar o áudio 2 vezes a velocidade, 2 vezes para ouvir rápido. E, obviamente, que o educador, ele também vem de uma escola, eu não estou falando da Rede Cruzada, ele vem de uma escola, de uma formação, onde ele não tem esse olhar treinado como deveria ser. Ele acha que tem, mas não tem, nós não temos. E aí, por isso que eu celebro a oportunidade que nós estamos tendo na Rede Cruzada de treinar esse olhar, porque é justamente isso que a Isis falou, que é justamente ver nos detalhes, nas entrelinhas, o que vai além do óbvio, sabe? Que vai além do óbvio. E documentar isso, porque até você perceber a importância disso, a chegar no processo de documentação é quase um abismo. Se você não tem esse olhar treinado, esse olhar sensível, você acaba perdendo muito do que você poderia identificar nesse processo, e pior, você acaba atrapalhando, atropelando um processo que é natural, visceral, né? Então, esse olhar treinado que a gente está construindo, né? E que a gente não está aqui dizendo que está pronto, né? Que a gente está construindo e está convidando os nossos colegas educadores mundo afora a fazer isso também, né? Treinar esse olhar para a gente perceber nas entrelinhas a beleza de um trabalho respeitoso, efetivo, afetivo, como eu disse anteriormente, que respeita a escuta da criança, que respeita o tempo da criança. Isso é muito mais complexo do que pode parecer, né? Nossa, eu fiz uma viagem agora, Patrícia, que é assim, nessas observações e nos registros, a gente traz alguns vieses, né? Eu estou pensando aqui na prática de vocês e na experiência de vocês, o quanto as meninas e os meninos são uma construção, né, de serem moldados a serem meninos e meninas, ou se a gente deixasse o processo natural rolar, a gente não veria tanta diferença assim entre as meninas. Renata, acho que a gente não veria tanta diferença assim, porque, na verdade, e aí o que eu tô querendo trazer, assim, eu vou até cuidar das palavras, mas porque se você trata a criança como criança, sabe, você vai ter criança. Hoje em dia, a gente ainda tem esse estereótipo muito forte, sabe? Do menino tem que ser assim, da menina tem que ser assado. O menino pode subir na árvore, a menina tem que brincar a menina não, a mocinha não pode, olha a calcinha aparecendo. Então, assim, a gente tem umas preocupações que não é da criança. A criança, ela quer só viver o momento, sabe? A gente vai colocando na criança limitações, nas meninas limitações, e nos meninos uma sobrecarga muito grande, né? Porque o menino é aquele que não pode chorar, que tem que sempre estar disposto a responder de pronto na proteção, tem que estar sempre de pronto a responder a qualquer investida, né? Quando vai ficando um pouquinho mais velho de alguma menina, porque ele não pode simplesmente não estar disponível. E a menina vai fazendo exatamente o contrário, então a menina vai se fechando no mundo e o menino vai se colocando. Eu acho que se a gente olhasse menos para isso, sabe, Renato? Menos para cor de menino, cor de menina, roupas de menino de menina, cabelo de menino e menina, brinquedo, então, para mim é um absurdo, não existe brinquedo de menino e menina. Cabelo bom, então, assim, cabelo ruim. Cabelo bom, cabelo ruim. Se a gente começasse a olhar menos para isso, só deixar a criança ser criança, sabe? Porque criança, ela não é preconceituosa, a criança, para ela tá tudo fluindo, né? Tá ali, né? Tá tudo ali. E não é porque ela é anjo, não, como a Débora falou, criança não é anjo, mas assim, a criança, ela tem uma lógica muito própria, né? Que ela não tem as amarras que a gente adulto tem, né?
Então, ela não foi impregnada ainda por esse nosso... por essa formação, né? Que é uma formação... Exatamente o que eu estou pensando aqui, né? O quanto na formação da gente, né? E, de novo, como adultos que estão com crianças, a gente fazer um esforço enorme de não trazer os nossos vieses, né? De olhar as coisas conforme a gente vê, né? Eu sei que é dificílimo, mas deixar o outro ser, né? E, aliás, não é nem só criança, né? Se a gente deixar o outro ser, já é maravilhoso, né? Mas é sempre enquadrar, moldar, criticar, avaliar, dizer o que é certo, o que é errado, o que é... Agora, Renato, é interessante como isso dialoga com um outro eixo que é a ambiência, né? Opa! Porque quando a gente fala de ambiência, tal como a questão dos quintais, né? Tem várias camadas, né? A primeira e a mais simples, talvez, seja aquela que está relacionada à estrutura do ambiente física, a estrutura física, né? E sim, ela é importante também, né? Ela faz parte do processo também. O quanto a gente prepara esse espaço, o quanto ele está preparado para aquela faixa etária, para o desenvolvimento daquela criança, né? E o quanto ele é menos silenciador e mais criativo, né? O quanto ele oportuniza a criança a se manifestar nas mais diferentes linguagens, como aí exigisse aqui. Isso é muito óbvio, né? Mas nas entrelinhas, a gente também entende ambiência, tudo que preenche o ambiente. E o que preenche o ambiente nem sempre ele é físico, né? Ele é físico, ele é palpável, né? No sentido de material, né? As sensações experimentadas, os olhares, o afeto, o carinho, a música, as sensações que a música provoca, os cheiros, a relação que a gente tem com aquele espaço, tudo é ambiência. E na minha opinião, humilde opinião, muitas vezes, exatamente, a diversidade, né? E na minha opinião, muito mais importante do que a própria estrutura física, né? É claro que quando a gente olha a escola, até devido a todas as orientações que existem de estruturação de espaço, né? As escolas, elas são muito regulamentadas, né? Pelo menos aqui no Rio. Então a gente sabe que é uma série de obrigatoriedades que a gente acaba tendo que cumprir. É claro, né, para a segurança da criança, a gente entende tudo isso, né? E a gente também não está dizendo que não seja importante. Mas o que está nas entrelinhas disso, o que preenche esses espaços, é muito mais importante quando a gente fala em ambiência. Porque o que a gente está proporcionando para o aluno experienciar, que pode ser uma música, um cheiro, um carinho, uma troca, uma provocação diante do diferente, da diversidade, enfim... Tudo isso é muito, na minha opinião, muito mais importante no processo de construção da ambiência dos espaços, né? É o que você falou, né? Você fez uma referência maravilhosa à tua explicação sobre os quintais, né? Os quintais vão muito além do físico, né? Muito bom, muito bom. Muito além, muito além. Brincar. Vocês falaram da documentação pedagógica, você acabou de trazer de uma maneira linda, Patrícia, a ambiência pedagógica. E onde é que entra essa tal literatura? A literatura entra em tudo, né, Renata? Essa literatura que a gente traz, essa literatura para além do livro, né? Então, isso é importante também. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas é para além do livro literário, vai para além disso. Então, promover, né, primeiro, esse resgate dessas literaturas dos povos originários também, que foram se perdendo, né? Assim, que a gente não vê tanto no dia a dia das crianças. Então, quando a gente vai trazendo isso, a gente também já traz essa cultura oral, né? Já traz o movimento, porque tem movimento, tem dança, tem música. Então, isso tudo está dentro de literatura, sabe? Não é somente o livro. Então, quando a gente bota um pilar literatura, a gente não está restringindo a só os livros literários, sabe? É bem mais que isso, é o teatro. Patrícia pode me ajudar a lembrar aqui, mas de teatro tem vários tipos de teatros, né? Vários tipos
de danças e músicas, isso tudo entra na literatura, sabe? E deixar claro que o teatro faz parte de praticamente todas as unidades da Rede Cruzada, né? E isso não é de hoje, né? Isso que eu queria dizer, a literatura dos livros paradidáticos, literatura infanto-juvenil, sempre fizeram parte do nosso projeto, da nossa proposta pedagógica, né? E são importantíssimos, né? Agora, a gente passou a ter um outro olhar para a literatura, né? Primeiro, um outro olhar para os títulos dos livros que nós utilizávamos, né? Começou quando a gente foi à Bienal do ano passado com uma lista de livros completamente fora do óbvio, né? Buscando títulos que pudessem ser desafiadores para nós, que falassem de diversidade, que falassem das emoções, enfim. Então, isso foi um ponto. E segundo, de entender que a literatura, como a Isis disse muito bem, vai além do livro, né? Hoje, na unidade que eu coordeno, né, na Casa de Leilá, no Riachuelo, as crianças estavam contando a história do Chapeuzinho Vermelho. Se a gente parar para pensar, Chapeuzinho Vermelho faz parte do nosso universo infantil, né? E, enfim, a gente poderia contar, recontar, criticar, poderia trazer uma nova roupagem para o Chapeuzinho Vermelho, mas o que eu achei fantástico é que simplesmente a educadora reuniu as crianças de algumas turmas e convidou os seus alunos a contarem essa história para os coleguinhas. E aí, o que menos importava era o conteúdo da história, né? Quando você olha as crianças trazendo acessórios que lembravam uma mão que eles desenharam que parecia do lobo, um pano na cabeça que elas botaram para parecer a vovó. Isso vai tão além do conteúdo da história, né? Então, quer dizer, a gente está trazendo outras possibilidades para o universo da literatura que vai além do conteúdo, que vai além da história, muitas das vezes histórias e títulos que a gente nem utiliza mais ao longo do tempo e ganha uma nova roupagem. Eu acho que a mensagem que fica, Renato, a gente precisa dar voz às nossas crianças, né? A gente escuta pouco as nossas crianças. Quando a gente pega o marco legal da primeira infância, uma das premissas é a participação infantil, né? E a gente, às vezes, esquece disso. Tem uma fala que eu escuto muito no Conselho das Crianças, do qual fizemos parte, agora estamos voltando, que é o seguinte: o Conselho dos Idosos tem idosos, né? O Conselho dos LGBTs tem LGBTs. E cadê as crianças no Conselho das Crianças, né? Uau. E isso é um movimento, é uma reflexão, parece uma coisa boba, mas que me deixou assim muito reflexiva, né? Né? Exatamente, e de uns 6 anos para cá, os colegiados que compõem o conselho vêm refletindo e vêm mudando muito essa forma de pensar em relação à escuta infantil. E aí, para além disso, por que não fazer isso nas escolas, né? Caramba. Por que não ouvir as crianças do jeito que elas sabem se expressar, né? Se a gente parar para pensar, não é só através da fala, né? Você e Isis falaram agora a questão da mordida. A mordida não deixa de ser uma forma de comunicação, né? Além de ser uma parte importantíssima do desenvolvimento psicossexual infantil, segundo Freud, é importantíssima, é uma ferramenta de comunicação importantíssima. E aí ela começa a falar, ela começa a se expressar e a gente escuta pouco. E aí quando falo a gente, eu não estou falando só da Rede Cruzada. Nós, adultos, escutamos pouco as nossas crianças. Por quê? Porque a gente ainda tem aquela ideia de que nós sabemos de tudo, as crianças não sabem de nada, e com isso nós perdemos muito e emburrecemos cada vez mais. Isso está me remetendo a um outro assunto que é uma pena, né? Que a gente já está chegando perto do fim, da forma de fazer planejamento, né? Das atividades. Quer dizer, tradicionalmente,
o senhor do saber, né, que é o educador, vai lá e faz o planejamento de atividade segundo um programa, né? E aí, ó, é isso que a gente vai fazer com as crianças, é essa atividade, essa brincadeira. E o que você está me trazendo vai ao encontro da proposta pedagógica da Rede Cruzada, né? De que, com os educadores, com toda essa clareza e disponibilidade e repertório, eles vão fazer o planejamento de atividades com as crianças, né? Como assim com as crianças? Ué, quando você tem uma ambiência em que tem uma flexibilidade tal que as crianças vão construir ou reconstruir ou bagunçar aquele espaço, né? Você está fazendo isso com elas. Quando você escuta, como você falou, né, verdadeiramente quais são os apelos individuais e coletivos daquela garotada, você com certeza vai fazer um fluxo de atividades que acolha aquelas demandas daquele momento e não ficar preso a alguma coisa, né? E aí, isso me remete ao que eu aprendi com vocês, né? Que eu já vou dar spoiler por causa do tempo. Quer dizer, planejar não é aprisionar, né? É o contrário, né? Planejar é você estar livre para acompanhar o fluxo daquela relação das crianças com os educadores, entre elas mesmas, levar em conta as complexidades, né, tanto do coletivo quanto dos indivíduos, que a gente sabe, né? Caramba! Mas, infelizmente, a gente não vai poder mergulhar no universo do planejamento. Porque eu queria que vocês duas contassem para a gente como é que foi a construção desse projeto pedagógico. Chegou uma coordenadora, uma consultora e disse como é que vai ser o projeto daqui para frente. Como é que foi esse processo de construção desse projeto pedagógico tão lindo chamado As Linguagens dos Nossos Quintais? Nath, ele começou a ser gestado em 2020, né, na verdade, porque foi quando a gente teve a pandemia e a gente começou a fazer um trabalho de formação com a equipe, e ali a gente foi construindo, né, junto com a equipe, revisitando nossas práticas, revisitando nosso olhar sobre a criança, como a Patrícia falou, né, olhando para as infâncias de cada uma, e isso foi sendo feito ao longo desses anos, sabe? Então hoje, quando a gente fala assim, nasceu, ele foi só parido, sabe? Porque na verdade ele foi gestado esse tempo todo. E foi construído por muitas mãos, sabe? Eu posso falar que o núcleo pedagógico botou no papel, mas a construção dele foi feita por todas as partes, sabe? Por toda a equipe. E eu queria depois fazer um comentário sobre a fala da Bia, mas eu vou falar no final, né? Para não atrapalhar a sequência. Da Patrícia queria contribuir como esse projeto nasceu, né? Não, foi exatamente isso, exigisse muito bem. Nós temos na Cruzada hoje a gestão da área pedagógica da Cruzada não está nas mãos de uma pessoa, mas de um núcleo pedagógico, né? Onde estão todas as pedagogas da Rede Cruzada, né? E o objetivo, e esse núcleo nasceu também na pandemia, né? Enfim, como o Isis disse, e o objetivo do núcleo além de alinhar a operação das unidades, porque afinal de contas nós somos uma rede, então no sentido de harmonizar o trabalho que é desenvolvido, e harmonizar por quê? Porque cada unidade tem uma singularidade, então o objetivo não é amarrar uma coisa fechada, exatamente, mas harmonizar enquanto rede, e ao longo desse tempo, esse processo de autoconhecimento, não só do indivíduo, mas do pedagógico da Rede Cruzada. Quem somos nós, o que nós estamos fazendo e aonde nós queremos chegar. Será que nós sabemos aonde nós queremos chegar? Nós precisamos descobrir isso antes de tudo, né? Então, quando a Isis disse que nasceu, é porque foi uma gestação de muito tempo, né?
foi gestado com muito carinho, com muito amor, com muita dor, com muitos desafios. Olhar para dentro é muito difícil, né, Renato? Então, a gente sempre fez, e aí eu não falo rede cruzada, nós educadores temos uma escola extremamente conteudista, tradicional, que ouve pouco as nossas crianças, que olha pouco esse olhar sensível que a gente se referiu, e de repente desconstruir tudo isso para construir uma nova trajetória que respeite a anterior, mas que pense fora da caixa, foi ao mesmo tempo desafiador, mas maravilhoso, porque hoje a gente não tem um projeto escrito por alguém, a gente tem um projeto que nasceu da equipe das maravilhosas pedagogas da Rede Cruzada. Ai, demais. Eu não vou falar os nomes para poder não esquecer ninguém, né? Não, melhor. 8 horas da noite. Então, o que a gente vai fazer? É uma pena, mas eu vou pedir. Eu vi que a Isis, né, tem já uma coisa que ela quer pegar carona do que a Bia Novaes deixou aí escrito. Então, eu quero deixar vocês duas à vontade para falarem, né, o que quiserem para fechar essa live. Na verdade, eu quero pegar a fala que a Bia trouxe, né? Que a Bia falou que é muito difícil essa mudança, que é uma mudança de paradigma, que é uma mudança de prática, mas que é desafiador, é difícil, mas a equipe está muito envolvida. Quando a equipe está muito envolvida, né? Porque como a gente foi falando sobre isso, né? Isso foi sendo construído, e foi alguma coisa que chegou e vamos mudar agora, isso foi sendo construído, os desafios estão lá, mas eles são mais possíveis, né? Porque elas estão desejosas de embarcar. Claro, que vão ter práticas que às vezes a gente vai estar junto, construindo e pensando, mas porque a gente é assim, a gente é humano, né? E a gente vai enfrentando as nossas também dificuldades de cada um, né? Eu queria falar isso e falar que eu fico muito emocionada de estar hoje nessa live, porque eu acho que ela é um fechamento de um trabalho muito árduo e de muita dedicação de toda a equipe pedagógica, num período onde a gente achava que não poderíamos fazer nada, estávamos todos enclausurados dentro de casa. A Rede Cruzada deu uma virada de chave e ela se reinventou no meio de uma pandemia. Então, assim, eu estou muito emocionada por estar aqui hoje. Eu acho que essa live, sem dúvida, marca um momento muito importante para a Rede Cruzada, que é um aprender a fazer diferente, aprender a fazer melhor, de uma forma muito respeitosa com o desenvolvimento das nossas crianças, né? E aí eu não posso deixar de falar da nossa equipe do chão da escola também, né? Eu falei agora há pouco das pedagogas que estão no núcleo, mas as pedagogas são legítimas representantes dessas maravilhosas educadoras que estão no chão da creche, no chão da escola, e que são importantíssimas, né? Uma escola não acontece com uma coordenadora, ou só com uma supervisora, uma diretora, mas ela acontece com um professor, né? Então, eu quero deixar aqui uma celebração, porque nós temos um time incrível, que está com muita sede de aprender. E aí eu quero deixar Manuel de Barros mais uma vez, que eu acho que ele me define, né? Ele diz assim, tem mais presença em mim o que me falta. E eu acho que essa frase me define hoje na Rede Cruzada. Nossa, galera! Uhul! Olha, eu vou terminar, e aí eu vou ter que segurar aqui até a minha emoção. Eu hoje, depois do almoço, encontrei, com a liberdade da palavra, uma pedagoga da área da saúde, a Denise, né? Que muitos aqui conhecem. E a Denise estava me dizendo, estava lembrando que ela foi uma criança que passou pela creche da Rede Cruzada. E hoje, aos 30 anos, ela é uma colaboradora da Rede Cruzada. Mas o depoimento dela foi dizer
que ela está tendo a oportunidade de um segundo ciclo dentro da Rede Cruzada de se transformar, de aprender, de poder, inclusive, repetir. Mas é equivalente ao que ela teve na creche, quando ela era criança. Então, eu queria compartilhar com vocês um depoimento desse, que aos 30 anos ela está na segunda infância na Rede Cruzada. São as marcas, né, Renato? São as marcas. As únicas coisas que estão em todos nós igualmente são as marcas que a infância deixa. E que bom que a Denise está trazendo esse legado para a gente, né? Olhar e dizer assim, caramba, quantas Denises a Rede Cruzada tem por aí, né? Nossa Senhora! Então, crianças, uma boa noite para vocês. Muito delicioso, cheio de fantasia, para a gente chegar amanhã inspirado para trocar com as outras crianças. Um beijo para todo mundo. Obrigado, vocês são lindas e maravilhosas. Eu que agradeço. Obrigada, Isis e Renato.